Na verdade, a gente está aqui no estúdio 4 Nexus e esse é o terceiro episódio do Outra Forma de Sentir. Eu estou muito feliz. A gente começou os 2 primeiros programas lá nas montanhas, um ambiente incrível, mas a cidade nos chamou para trabalhar aqui com o Dr. Gabriel e a doutora Leila. E eu estou muito feliz de estar aqui no estúdio, de continuar com o programa Outra Forma de Sentir, cada vez mais querendo entender, sedento de entender sobre autismo na vida adulta, sobre TEA, porque, como eu já falei em outros programas, depois que eu descobri esse assunto, eu vejo que o mundo precisa entender mais sobre isso, porque está cada vez mais presente no nosso meio, né? Aqui no estúdio mesmo a gente já encontrou pessoas que têm na família e que passam por isso. Então, assim, tá em todas as camadas da sociedade. E continuar esse programa, Outra Forma de Sentir, é um privilégio. E com o Dr. Gabriel e com a doutora Leila, é um privilégio maior, porque eles cuidam da minha casa, eles cuidam da minha família, cuidam da minha mente, das minhas emoções. E não é fácil não, a gente tem muita emoção aí para carregar. E eu quero agradecer a vocês por estarem comigo já no terceiro programa. Eu tenho certeza que a gente vai fluir muito e ajudar muitas pessoas, né? Um propósito aqui de tirar um tempo para abençoar a vida das pessoas, ajudar pessoas que passam por isso, familiares, o autista e todo o entorno, e até mesmo profissionais que têm dificuldade, né? Porque eu mesmo, quando precisei do diagnóstico lá em casa, foi muita dificuldade. Quando precisei de um psiquiatra que entendesse de autismo na vida adulta, a gente sofreu muito, né? Passou muito perrengue. E hoje, como o Dr. Gabriel falou no primeiro programa, nunca vai ser leve, mas a gente pode ser mais forte. A gente consegue continuar sendo fortes nesse sentido com a ajuda do Dr. Gabriel, da doutora Leila. E eu estou muito feliz com esse terceiro programa. E nós vamos falar hoje de diagnóstico, né? A importância do diagnóstico. Por que é tão difícil, às vezes, chegar no diagnóstico? Como as pessoas lidam depois do diagnóstico, como os familiares lidam depois do diagnóstico, como a própria pessoa aceita ou rejeita o diagnóstico. E vocês, Dr. Gabriel, doutora Leila, tem várias experiências para contar nesse sentido, né? Porque quantos vocês já tiveram nas suas mãos, quantos autistas na vida adulta vocês têm na mão de vocês? Por onde vocês querem começar sobre diagnóstico, Dr. Gabriel, doutora Leila? Manda. Bom, é bem polêmico, né, o diagnóstico, ainda mais nos dias atuais, porque se ele foi autista algum dia na infância, ele não pode crescer autista, porque nem parece. E essas são falas que naturalmente se escuta. No consultório, por exemplo, quando o pai leva a criança para fazer a leitura dessa criança, e você olha para o pai ou para a mãe e você fala, meu Deus, está tudo aí, né? E quando você informa, você tem vários tipos de paciente. Aquele que fica assustado, demora um tempo para processar. Aquele que olha para você e quer te bater. Aquele que coloca o dedo no seu nariz e fala, olha só, você nem me conhece. Como é que você fala que eu sou autista? Eu não sou autista, eu não mordo ninguém, eu não chuto ninguém, eu não faço essas coisas. E tem aquele que para e fala, meu Deus, agora está caindo a minha ficha, né? E quando você recebe o diagnóstico, não quer dizer que está tudo resolvido, não. Quer dizer que a vida vai começar a partir daí. Tudo que você viveu lá atrás vão ser lembranças, mas tudo que você vai viver daqui para frente é um novo formato, é uma nova estrutura. E essas lembranças que você falou aí, como que lidar com ela, né, agora como profissional? Como é que você trata essas lembranças da pessoa autista? É da mesma forma que trata uma pessoa não autista? Olha só, eu vou só refazer essa fala aí, né? Quando você tem um paciente no consultório, você tem um ser humano. Tá. E esse ser humano, para mim, ele não tem um rótulo de diagnóstico, mesmo que ele já tenha. Boa. Ou que vai ser descoberto. É esse indivíduo, enquanto essência, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto dificuldade e possibilidade. E é a partir daí que essa leitura psicológica é feita e aí começa o tratamento, que não é igual para todo mundo. Nem para os próprios autistas, né? Nem para os próprios Mas, autistas. Pensando em lembranças, assim, é muito diferente?
Olha só. Para a pessoa que não é? É diferente, porque uma coisa tem que ficar claro, o que é trauma, né? Tá. Trauma é aquilo que marcou, é um prego que foi colocado, batido na madeira, e um dia você tira esse prego e está lá uma marca. E essa marca tem que se restabelecer. Isso é um trauma. Outra coisa são as lembranças emocionais que não foram devidamente entendidas pelo indivíduo autista, nível 1, que quando ele se torna adulto, essas lembranças, esse formato emocional que ele criou para dar conta de entender as coisas, precisa ser reformulado, porque muitas dessas emoções foram construídas equivocadamente. Uma coisa é esse copo, isso é concreto, isso para o autista é claro, é concreto. E as emoções? Não é concreto. Então, por mais que ele se esforce para entender, não tem lógica. Então, esse cérebro autista, quando ele está em construção, ele cria caixinhas. Quer dizer que se ela ri, ela está alegre. Aí, primeira caixinha. Segunda caixinha. Se ela chora, ela está triste. Beleza. E aí você faz aquela pergunta, né? É possível uma pessoa alegre chorar? Não. Não é possível. Porque se ela chora, ela está triste, ela não está alegre. Sim. Entende? Então, o formato emocional, ele foi criado lá atrás, quando ninguém explicou com detalhes, e ele também não perguntou. Então, ele não sabe. E aí, muitas das emoções são equivocadamente colocadas e construídas dentro dele e no outro que vive com ele. Então, a interpretação é sempre dúbia. Primeiro, que a leitura facial nem sempre é identificada. E segundo, que ele seguia pelo quê? Pelas palavras. Mas se tiver uma figura, ele vai entender melhor. Aí você fala assim, mas a gente está falando de diagnóstico tardio, de uma pessoa adulta, nível 1, mas ele já fez as construções dele, já estão edificadas. E muitas são máscaras que ele criou ao longo desses anos. Então, para cada comportamento, para cada ambiente, eu tenho um comportamento diferente. Por quê? Porque eu preciso de um guia, eu preciso de um manual, eu preciso de um rótulo, para que eu entenda o que está acontecendo. Porque, naturalmente, eu vou ter dificuldade de entender. E aí, doutor Gabriel, a Leila está falando da importância, né, de como que são esses sentimentos dessa carga emocional e dos traumas que o TEA ele carrega. E aí, quando você entende isso, que ele mascarou, aí vem o diagnóstico para mudar esse jogo. E dentro do diagnóstico, qual que é o trabalho do psiquiatra nesse sentido? Cara, primeiro eu queria falar só uma coisinha, né, antes disso, né, sobre as emoções. Quando eu tenho um diagnóstico, quando eu recebo o diagnóstico, começa adulto, né, eu vou visitar a minha infância e eu ressignifico um tanto de coisa. Eu tenho a chance de ressignificar um tanto de coisa. Muitos dos meus traumas vividos, ou muito da minha lida com as minhas emoções, que foram repetidamente acontecendo, né? Agora, eu olhando através desse prisma do autismo, eu consigo entender muito melhor. Inclusive, eu consigo me aceitar melhor, porque eu autista, não tenho maturidade para poder perceber aquela fervilhão de emoções, e que é um emaranhado de não sei o quê, né? Naquele instante da infância que estou vivendo. Então, eu tenho a chance, inclusive, de me acolher melhor, de me perdoar, sabe? De me reconectar comigo, né? Não é que vai ser fácil, porque ali eu percebo também que eu sou autista, né? Eu sou mais frágil em relação a alguma coisa vai ter mais frágil em mim, né? Assim, muito mais intensa, né? Algumas coisas mais frágeis, né? E muitas vezes, né, uma parte das vezes a coisa dessa lida com as emoções, que é muito intensa, né? E nessa hora, o psiquiatra, o que pode ajudar? Primeiro, o psiquiatra, eu acho que o que eu faço, né, assim, eu acredito que é uma coisa passa pela humanidade, de eu ser humano e poder tentar me conectar com a pessoa ali naquele instante
e ver o que está rolando com ela naquele momento e tentar ajudá-la naquele instante a lidar melhor com a angústia, que vai vir angústia, vem desespero, vem um tanto de coisa, pô. Até ontem, até agora eu tinha um modo de funcionar, né, que eu vim criando, e agora você me traz uma história que como é que é? Eu sou e começa ali, eu posso aprender a lidar, mas também vem com a carga difícil dessa coisa do autismo, que não é só, né, assim, é uma coisa difícil. Ninguém quer ser autista. Não é bonito. Não é bonito ser autista, né? Muito pelo contrário, né? É muito difícil assumir isso. A maioria dos X-Men são diferentes das pessoas normais. Do Sim, Xavier, sim. né? Como é que você falou que parecia com quem mesmo? Como é que é O Fera, né? o Fera, né? Dr. Hank McKay. O cara é um gênio. É um monstro, né? É um gênio também. É um gênio da ciência. Cabelo sai pelas orelhas aqui. E Só mesmo. ele é um gênio da ciência. Mas no X-Men você até quer ser. O X-Men sim, né? Porque conta uma história sofrida, porque eles são perseguidos. Sim. Mas é herói, né? Então, assim, fica bonito. E eu acho que a gente tem que meio que contar essa história também. Existe um heroísmo por parte do autista. E aí eu pergunto para você foi diagnosticado, né, já na vida adulta também, e implicou na sua carreira? Porque a gente sabe que muda, né, na forma de ser tratado, muda na forma de tratar, mas implicou? Você ficou com medo? Vai me atrapalhar na minha carreira? Não, claro que fiquei. Por alguns instantes, alguns meses, eu acho que fiquei, claro que fiquei. Né? O que é isso? Como é que vai ser? Como é que vão me ver? Vão me respeitar? Vão me respeitar? Hoje de manhã, por acaso, eu estava atendendo uma familiar, né? E uma familiar falando comigo assim, né? Nossa, doutor, tem uma pessoa que fala que você é doido. Eu falei, cara, eu sou doido mesmo. É sobre isso, é aprender a lidar com a minha loucura dessa coisa. Eu chamo a Déia de doida. E aí ela fala, mais doida é tu. Ela tá aprendendo a brincar com isso, que ela não lidava bem com isso, não. Isso. Mas agora, eu já falo, ela tá aprendendo a lidar. E aí ela falou, porque tu é doido também, tu é doidinho. Eu falei, lógico que eu sou. Também. É isso. Qual que é a diferença? Então, de médico, eu adoro os ditados populares, né? E isso, de médico, doido, todo mundo tem um pouco. Então, eu tenho que aprender a lidar com a minha loucura. E assim, eu sou psiquiatra, entrei na psiquiatria em 2011, né? A residência. Então, me formei em 2014. Mas acho que desde que eu nasci eu sou psiquiatra, mas de contato com a angústia do ser humano, assim, de frente toda hora, do meio pra cá. Foi o lugar que eu mais me identifiquei. Foi a coisa do autismo, sabe, sobre isso. Só que pra isso, cara, assim, né, pra eu poder me aceitar, é um processo muito difícil. Muito difícil. Agora, uma fala como essa, do familiar, mexe com a autoestima? Totalmente, hoje, né? Do familiar o quê? Que falou que paciente. Do seu paciente falou que alguém falou, mas falaram que você é doido. Não, hoje não. Hoje não, porque eu sei que tem momentos que eu vou trazer alguma coisa que a pessoa pode do outro lado perceber, mas esse cara é doido. Eu não consigo perceber. Mas por que você acha? Por que você acha que hoje não? O que aconteceu? Em algum momento você tinha medo? Em algum momento você falou que você tinha medo, Tinha medo, porque hoje eu respeito, encaro, olho a minha loucura. Ela te protege. Não é que ela me protege, é igual pra mim a morte. Elas são minhas conselheiras. A morte pra mim é minha maior conselheira hoje. Eu vou morrer, eu tô aqui aprendendo durante a vida. A loucura também tá aí me mostrando, porque se eu não cuidar dela, ela aparece e toma conta de mim. Na alegria demais, na ansiedade demais, no medo demais, no desespero demais. Em todos os extremos das emoções. Então, ela aparece. Até comum, assim, né? Por exemplo, uma depressão psicótica. O cara tá no momento que ele tá psicótico, ele tá deprimido pra caralho. Ele delira. Sim. Ele fica confuso, ele alucina. Então, o perceber dele fica confuso. Ele fica doido mesmo. Tá, agora eu quero a prática do negócio. Aí a doutora Leila pode ajudar. Veja que você falou, eu tinha medo de, como profissional, de ser visto. Aí você venceu esse medo, você rompeu essa barreira. Ok? Hoje pode me chamar de louco. Eu sou doido mesmo. Sim. Tá tudo certo. Tudo certo. Mas qual foi o caminho? O caminho foi me conhecer. Porque em casa deve ter um monte de gente passando por isso, cara. Eu vejo.
É o que Eu mais- percebo. É o que mais tem. É o que mais Um tem. monte de profissional aí que, porra, queria, né, poder falar, porque fica... Sim. O autista por si só já é uma pessoa que não quer ficar escondendo mais. Sim. E aí tem que esconder porque mexe com o lado financeiro, pode mexer com o lado financeiro. Pode mexer, só que aí a gente tem que mensurar, né? O que pesa mais? Eu ficar agoniado, angustiado por não ser eu, por não ter minha identidade e trabalhar com a capacidade que eu tenho sendo autista, ou ficar ganhando com esse medo de perder dinheiro, ficar ganhando dinheiro sem realmente ter a minha identidade. Eu acho que aqui, Não dura muito. aqui que tá, não é? Não dura muito. Não dura muito, deixa eu só... Adoece. Desculpa interromper, Leila. Eu acho que tem a ver com a conversa que mais cedo, antes de começar, eu trouxe, né? A gente trouxe, eu estava vivenciando essa coisa do autismo. E disso também, né? Isso tem que virar realmente uma coisa de unidade. O autista, ele foi a vida inteira jogado às traças, né? Se a gente for procurar, vai ver imagens em 1930, você vai ver os caras amarrados, né? Assim, um autismo nível 2 e 3. Né? Agora o 1, que ele tem uma disfuncionalidade um pouco mais sutil, mas que também tem, e ele também fica à margem da sociedade, se eu não identificar e não acolher, porque ele também tem coisas maravilhosas, ele pode produzir maravilhosamente bem, só que na hora de, talvez, interagir, na hora de poder tá no meio ali, ele não vai conseguir e ele vai ser refutado. E ele vai se matar mais, inclusive. Né? Então é sobre dar força. E a unidade que você fala a gente vive numa solitária, né? O autista ele vive ali numa solitária. Ou solitário. Muito maior, né? Muito maior. E aí quando você fala de unidade, você está falando do quê? Eu falo da unidade do autista, dos autistas. Tá. Da gente poder também ter essa força dos autistas. Unidade, a união. A união estar deles, junto, estar dividir, junto participar. e levantar e falar assim, gente, eu sou autista. Sem medo, sem vergonha. Sem medo, sem vergonha. E poder também ver as coisas maravilhosas que a gente pode fazer e que a gente pode mostrar para a humanidade. Sabe? Porque você já tem o diagnóstico, você está sendo tratado, né? E assim, só uma coisa, né? Lógico que o diagnóstico tem algumas coisas, alguns direitos. Só que, cara, assim, né? Sobre isso também, bicho, ele pode também me impedir de alcançar lugares que um neurotípico vai perceber alcançar muito mais naturalmente. Naturalmente ele acontece assim, né? O autista, ele pode também ter um conforto. E mais a gente volta pela coisa da coisa das mães dos autistas, né, cara? Que elas são completamente destruídas, devastadas. E os pais muitas vezes largam, né? E largam mesmo. E a mãe fica ao léu, vai ganhar um BPC de um salário, alguma coisa, como se isso fosse uma esmola. Cara, tinha que ganhar, sei lá, para poder ter um mínimo de estrutura possível. Só de mas remédio. Medicação também, né? Mas o SUS, nós temos o SUS hoje, que é uma coisa fantástica. Eu tenho um orgulho enorme do SUS, porque é o maior órgão social do Brasil. Leva mais força para quem realmente precisa. Na ponta, a gente identifica e dá, né? Para quem precisa, tá ali no desespero. Mas a coisa do autista e das mães realmente tem que ser uma coisa falada, e quanto mais a gente puder dar força para essas mães, e também para autistas, né? Para nós autistas, que eu também sou, e Dá sobre suporte, isso. né? Pra Dá mãe, suporte. Pro pai. Até E pro pai também, né? Porque dizem que muitos pais vão embora, né? vão embora. A grande maioria. E a coisa, só para poder fechar minha fala, a coisa da eugenia, né? Como se aquilo ali não, é uma escória, e eu tenho que me eliminar, e a coisa, né, da evolução natural da espécie, então eu tenho que tirar isso para poder uma espécie ficar. Então, cara, eu acho que nós somos humanos, eu acho que o que nos diferencia do animal feroz é a gente poder raciocinar, né, e poder cuidar junto. Então a ideia para mim é realmente dar força para as pessoas, para os autistas que estão mais frágeis, e eles poderem viver da melhor maneira possível. É suporte mesmo, a gente só faz isso com unidade, né? Porque É. um pouquinho de força de um pouquinho de força do outro, né? Não precisa ser todo mundo poderoso, né? Um pouquinho de força aqui com um pouquinho de força aqui, para transformar o autista, dar segurança e suporte. Porque qual é o mal
dos relacionamentos de maneira geral. É falta de segurança. O autista tem muito mais, né? Sim. Medo e muito menos suporte. Hoje saiu uma notícia muito interessante, né? Sobre o autismo, né? Que agora quem é autista, o governo está fazendo um trabalho bacana hoje em cima disso. Que o autista e os seus responsáveis, eles não pagam mais, acho que imposto de renda, alguma coisa assim. Isso é muito legal. Então dá para ver, assim como o SUS está trabalhando, né, nessa causa, o governo realmente está empenhado. Isso é muito bacana, né? Agora, trazendo para a unidade, Leila, vocês têm um grupo lá, né, que trabalha Sim. essa unidade, que está todo sábado junto e que está ali sempre antenado nas mudanças de comportamento, nos anseios dessa galera. E também é uma base de estudo, é uma base de acolhimento. E vocês devem sofrer muito, né? Como que a cada diagnóstico, a cada sessão, como é que vocês lidam com isso? Às vezes a gente lida juntos, né? O sofrimento é tanto que a gente tem que se unir aqui para poder atender ali, né? Às vezes há essa necessidade em alguns casos, mas eu tenho um perfil, ele tem um perfil, mas nós dois, coincidentemente, temos olhares similares, né, em função do acolhimento desse indivíduo, de entender o processo que ele se encontra, aonde que ele pode chegar, quando ele mesmo nem acredita nisso. E a gente está vendo que é possível, mas ele não tem mais esperança. E cada indivíduo é um processo diferente. Não existe a mesma metodologia. Essa metodologia eu vou usar só para autista nível 1 com diagnóstico tardio. Não existe isso. Cada indivíduo é um e você tem que olhar com detalhes para você enxergar o que está atrás daquilo que ele não vê. Por que vocês acham que o autista, ele, pela percepção de vocês, que ele perde, que ele tem essa linha com a esperança, que ele não tem esperança? De onde que vem, vocês acham? É do suporte que está em sua volta? Da própria biologia do autismo? Por que você acha que o autista não tem esperança? Assim, eu estou falando no dia a dia, em Sim. suma, assim. Qual é a grande dificuldade de ter esperança? Não ter esperança? Como assim? Tem uma fala do autista que resume isso daí. Quando você olha para ele e ele começa a falar em poucas palavras e você começa a dar esse suporte e a entender ele, dizer para ele, ele olha para você e fala assim, eu não acredito. Eu falo, o que foi? Pela primeira vez na vida, alguém está me entendendo. Sobre isso. Então, quando você ouve isso, eu me arrepio. Porque a gente está lidando com um homem, com uma mulher que está ali, já é adulto. E aí, quando você olha para trás, esse indivíduo passou por toda uma vida gritando, né? Dizendo, explicando, e ninguém entendeu nada. Às vezes nem a própria família entendeu. Né? Ontem, essa semana, eu estava conversando com uma pessoa da família e ela disse, olha só, eu não aguento, é muito mimimi, é muita frescura. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É muita frescura. Então, assim, olha, fala. Né? O que é frescura ali? Tem alguns autistas que são frescos, que simulam, que manipulam? Tem, sempre tem. Mas tem aqueles que realmente sentem e não é frescura. É dor, é desespero, é agonia, é vontade de sumir. Entende? É algo muito além do que nós, neurotípicos, possamos entender ou sentir. É o barulho da louça, é o barulho dos pratos, é a música alta. É muito intenso. Mas quando você fala nessa coisa da esperança, da falta de esperança, talvez a pessoa pode estar num episódio depressivo. E ali, né, nesse lugar sombrio, tem esperança, né? Ou então, aí quando tem esse despertar de alguma maneira, isso. Até mesmo essa coisa da unidade, eu poder ter rede e poder... Eu sozinho, cara... Vem da biologia ali, vem da ciência ou vem da depressão? Ou é do próprio autismo em si? Porque, assim, quando a gente olha, por viver na solitário, à margem, parece... É difícil, e aí isso faz perder a esperança também. Sim,
Ele fica cansado. A vivência, a convivência, você perde esperança. Cara, será que minha vida sempre vai ser assim? Fica cansado. Porque existe autista com esperança, assim como você e outros que a gente conhece, que pra frente, porque também tem um acompanhamento prêmio e tem todo trabalha a unidade, trabalha essa força que você está trazendo para dentro desse programa hoje, essa questão do autismo vir junto, não ficar só. Agora, quando eu falo de esperança, eu falo disso, de viver, de ter essa dificuldade de inclusão, a vida social com os próprios familiares, ou é científico, ou é da depressão. Por isso que eu falei de esperança, eu sei que tem autista que tem muita esperança e quer viver e tá vibrando. Eu perguntei para você onde que dado é esse sobre o autista e a desesperança. Eu desconheço essa coisa, não. O autista é desesperançoso. Para mim, eu nunca vi nada sobre isso. Não. Okay. Muitas vezes, por exemplo... tem até algumas coisas, né? Assim, dependendo do nível do grau do autismo, ele pode nem estar entendendo as coisas aqui e tá... Beleza, né? Assim, quanto mais, talvez, uma inteligência, maior a angústia de enfrentar. Não sei. Mas eu entendi o que você quis dizer. Entendeu, né? Entendi. E quem está em casa vai entender. Na verdade, a palavra esperança, desesperança, não é bem isso. É o cansaço que ele tem. Isso. Ele já tentou tantas vezes, ele já falou tantas vezes, ninguém ouviu. Tá. Na escola ele fala e ninguém escuta. Ele não é entendido, ele não consegue entender e aí ele vai ficando muito cansado. Aumenta o nível de procrastinação, ele não tem força para caminhar, ele não tem força para reagir. Isso. Ele não consegue dar o primeiro passo, a não ser que alguém dê a mão e puxe. E às vezes nem assim. Ele entra na clausura do quarto dele, do computador, da casa dele, e ele não quer sair dali para nada. Sim. Né? Então aí é um cansaço muito grande de tantas tentativas. Esse cansaço que leva à depressão, né? Exatamente. Aí ele pode ter um episódio depressivo aí, tá anos, décadas. E aí é que perde a esperança com tudo. Né? Agora, hoje a gente tem aí, por conta das redes sociais, é muita exposição, é muito conteúdo sobre isso, e muitos comentários com reforço negativo sobre isso. E aí dá muito mais receio e medo de eu ter um diagnóstico. Né? O que eu digo para um paciente que está ali, já sabe, já entendeu que ele é diferente dos outros, que ele é uma pessoa especial, mas ele está com medo de abrir o jogo ali, ou de falar que já tem o diagnóstico, ou de fazer o diagnóstico, por conta dessa pressão que a gente vê. Porque tem uma pressão hoje, né? Esse lance de ouvir o mimimi é exagero, não é para tanto. E aí, como eu tenho 2 lá e eu vejo isso dia a dia, e realmente para quem está do lado é difícil entender, quem não passa por isso, como é que vai entender? Eu vejo, mas eu não sinto. Só me resta ter paciência e entender. Não tem outra forma de ler isso, né? Porque eu não sinto igual. Então eu preciso, eu que sou neurotípico, eu preciso aprender a entender. E aí o autista na vida adulta, que viveu uma vida camuflando, e agora ele precisa achar a identidade dele e viver de uma maneira mais leve, se possível. E aí tem esses julgamentos, porque é muito forte. Eu imagino que pra gente que não sente, ouvir, eu que tenho 2 familiares lá, e eu ouço alguém falando, eu tenho vontade de arrancar a cabeça da pessoa que está falando assim. E às vezes nem eu mesmo entendo. Às vezes sou eu mesmo que estou fazendo esse julgamento. Olha que complexo isso. Porque assim, eu estou sofrendo lá para entender. E quando eu vejo outro julgando, eu não quero aceitar isso, entendeu? Porque eu estou vendo sofrimento real, genuíno, a dor, a agonia, a dificuldade que às vezes eu vejo no Rafa com uma coisa que parece simples, boba, mas não é boba, né? Esses dias a gente estava num casamento, cara, foi muito louco isso. A gente estava num casamento, a gente errou na programação, a gente foi mais cedo para fazer cabelo e tudo, e ele foi mais cedo com a gente, que a gente mora longe, né, da capital aqui e tal. E aí a gente sabe que errou ali. Só que é muito difícil entender na hora que chega a sobrecarga no outro. É muito difícil entender porque vai mexer com a estrutura todinha do evento, da festa, da dinâmica.
E aí, quando deu 4 horas, ele foi para ajudar, porque ele trabalha fazendo filme. Foi mais cedo, o evento era às 18. Quando chegou às 18h30, às 19h, que foi a hora que a gente chegou pro evento, ele já tava... Acabou a bateria. Já tava sem energia. Arriado. E aí, cara, eu tinha acabado de chegar numa festa de casamento pra eu curtir. Com toda a energia, com gás 100%. E aí dava pra ver que ele tava agoniado. Ele foi pro carro, cheguei no carro, ele tava, né, com a mãe chorando. E eu falei, vambora. Porque assim, eu já sei o tamanho da agonia, eu sei que não é... Só que me custa, sacou? Sim. E aí eu entrei no carro, vamos embora, sabendo, entendendo que era necessário, porque foi uma programação errada que a gente fez. Depois a gente, conversando nós três, a gente organizou. Quando isso tiver para acontecer, não deixar chegar até aí, ir para um outro lugar, fazer outra coisa. Então a gente achou um outro caminho para não chegar até aí. Esses são os desafios. Mas aí eu entrei no carro e você vem, né? Aí eu não tinha nem comido na festa ainda, nem nada, nem curtido ninguém. E aí eu entrei no carro, a primeira coisa que eu falei, vamos parar no McDonald's? Não, vamos embora pra casa direto. Você entende? Aí eu fiquei quieto. Aí tudo que eu precisava era ouvir uma música. Pra relaxar o mínimo possível. Só que eu já entendo, se eu coloco uma música naquele ambiente de sobrecarga, Pode piorar. pode piorar. Aí eu mantive o silêncio. Foi fácil 1h30 de silêncio no carro pra mim? Não, difícil. Pra caramba, assim. Sofri muito. E fui ali. Sabe, com a agonia de... Entendendo que é real, mas também eu tava perdendo. Sim. E eu, né? Onde eu fico? Sacou? Nem parar pro McDonald's que eu tô com fome, sacou? Já não curti a festa. Então, aí você vai lutando com esses pensamentos. Pra quê? Pra não matar a emoção, pra não aumentar a dor. Porque o cara também já tava lá 1h30, tipo, caraca, vou incomodar eles. Segurando. Porra, eu vou atrapalhar a vida deles. Porra, eu sou um merda. Tipo, caraca, vou... E aí o cara fica, ele vai até adoecer. Então, aí a gente tem duas coisas que a gente precisa entender, né? As pessoas leigas, quando ouvem isso, o que elas pensam? Pô, então não pode fazer nada na vida, né? Você tem que viver em função desse indivíduo, porque tudo toca nele. Não é bem assim. Lembrando que a gente está lidando com uma pessoa adulta, que ela já teve todo um processo estragado. Por isso que as dificuldades dela são tantas. Então, quando a gente entende isso, e aí entra o processo terapêutico, entra o médico com medicação para dar o equilíbrio, porque esse indivíduo ele tem que maturar emocionalmente, mas ele não sabe o caminho. Porque todas as emoções elas foram arquivadas durante o seu processo de desenvolvimento equivocadamente. Então, a gente tem que mexer nas caixinhas da cognição desse indivíduo e mostrar para ele que ele pode suportar algumas coisas, que ele não vai vomitar, passar mal, quebrar tudo, se fizer assim ou assado, porque ele só tem o formato do passado, quando ele não sabia quem era ele. Quando ele descobre quem é ele, qual é a condição dele, as dificuldades, a limitação, ele se reeduca, até para conseguir dar conta de gerir uma festa até as 10 da noite. Mas só que isso é um processo, você não consegue isso do dia para a noite, porque esse indivíduo já está formatado, ele é adulto. Então, ele tem que se permitir, né? Ele tem que permitir que você entre, que você ajude ele a reformatar esse processo equivocado que ele construiu dentro dele, até para que ele consiga respirar e viver, se conectar nesse mundo. Entende? E a família, os amigos, quem está perto, vai tacar pedra. Com certeza. Muitas vezes eu ouço, muitas vezes eu ouço assim, cara, você está cozinhando, você está passando, você está lavando, você está fazendo tudo, deixa lá. Larga tudo, pô. Eles vão ter que se virar. Não é bem assim. Você não entende. Se não deixar, é bem assim. Aí vai acumular, aí vai me dar mais trabalho. Então é melhor ir fazendo aos poucos, ajudando aos poucos. E outra, tá acontecendo. Né? Isso aí, né? Tá acontecendo. Tá acontecendo. Tem que ser honesto com o autista, assim. Eu vejo lá, né, no caso que nem eu
cuido da parte da cozinha, da alimentação e tal. E hoje, né, quando o Rafa lá tá regulado, ele faz, pô. Ele desce, lava a louça. Mas eu precisei ter paciência. Eu precisei também passar por terapia, até porque eu também tinha os meus dilemas, meus traumas, as minhas dores. E ainda tem, né, Jó? E ainda tem. Você não tá morto. E aumenta, né? Assim, não é que aumenta, vem coisas novas. Porque quando a gente lida com aí, quem é autista e tem família vai saber, mais fácil. Você lida com a sobrecarga ou desregulou total, é doloroso, dói, machuca, porque você ama a pessoa e você não quer ver a pessoa daquele jeito. Isso é, assim, é uma dor. Cara, quando você ama o outro, até eu falo, pô, eu deveria nem amar, porque amar dói, velho, sabe? E aí, voltando para a história do Rafa, né, que você trouxe um ponto muito, muito importante, que é esse ponto. Então não pode fazer nada? Pode, ó, que nem ontem ele saiu para trabalhar, trabalhou, aí eu mandei uma mensagem, como é que foi? Sentiu? Ele falou, pô, foi muito legal. Foi a primeira vez da minha amiga lá, ela sofreu um pouco, mas a gente ajudou. Eu falei, como é que foi com ficar fora de casa? E não, eu achei um jeito de não ficar muito tempo por ali, para não sofrer. Achei um esquema, tô bem. Aí achamos um jeito. Exato. De conseguir trabalhar, de conseguir performar. E de não sofrer como estava sofrendo. Então tem caminhos, né, com a ajuda do psiquiatra, do psicólogo, com todo o diagnóstico, tem caminhos. É fácil? Não adianta a gente mentir que não é fácil. Não é fácil. Mas tem caminho, tem solução, tem esperança. Tem esperança, sobre isso, tem esperança. Então, começando a entender. Pô, tem esperança, tá tem doido? Esperança? Que papo é esse? Não tem esperança. Ele quase, ao pé da letra. Ele quase me soca, tipo, quem disse que porra é? Esse cara é maluco, eu não entendi nada, né? Esse cara é maluco, eu não entendi nada. Não é isso, porque pra mim a esperança pra mim é a última que morre, né? E, poxa, se não tem esperança, realmente o negócio acabou, né? E eu acho que não acabou não, sobre isso. E eu quero pedir perdão, assim, para as pessoas que são autistas e que estão vendo esse programa, porque, assim, eu sou um esforçado tentando entender dois que eu tenho em casa. E eu não vou saber, às vezes, usar os termos certos, as falas certas. Eu só estou com boa intenção de poder te ajudar os meus, ajudar os parentes aí que passam pela mesma coisa que eu passo. Por isso que o nome do programa é Outra Forma de Sentir, porque hoje eu sinto de outra forma que eu sentia e quero entender a outra forma que o autista sente. Eu quero entender, é importante para mim hoje. Eu vejo que dá para amar, dá para ser amado. Tem muita coisa boa, né? Tem demandas ruins? Tem, mas eles sabem amar. Se tem uma coisa, se falar quando você olha para a Deia, o que você ama? A leveza e a pureza quando ela está regulada, quando ela está bem. Ela tem um olhar puro, uma forma de carinho que é muito diferente de todos os carinhos de todas as mulheres que eu já recebi. Olha que não foram poucas, não estou falando isso para promover, não. Gostoso! Não precisa disso. Mas é diferente, o autista tem um olhar diferente, tem quando ele está regulado, quando ele está bem cuidado, quando ele está bem protegido, compreendido. Agora, é duro compreender. Trazendo para a história do Rafa, para eu compreender aquilo tudo, eu fui morrendo, eu fui me matando para ele poder respirar. Eu precisei parar de respirar para ele respirar. Não sei se você está entendendo. Você está se doando totalmente para ele. Você está se doando para ele, né? Naquele instante você está se doando mesmo, né? Você percebeu que você pode fazer isso. Eu quero deixar lá dentro. O Rafa, a gente tem 11 anos com ele, eu peguei ele com 11, está com 22. Não é meu filho, é filho da Deia. Só que a gente trata igual. Eu acho que eu dou muito mais hoje, que a Júlia não me ouça isso. Muito mais entrega pro Rafa do que pra Júlia. Mas assim, é importante dizer isso. Eu não sei se vai ajudar alguém, mas eu sinto que é importante dizer. Então são esses os desafios assim, que a gente carrega e que quando eu trago a Leila e o Dr. Gabriel aqui, que lida com isso com frequência, né? É um diagnóstico atrás do outro. E tem aí a resistência da sociedade com o autista. Parece que ele tem que viver ainda à sombra, à margem. E a gente não quer mais isso. Eu não quero que eles... Você falou da família também. Vou falar uma coisa que me veio também aqui na minha cabeça. Nunca falei isso com ninguém, mas eu ouço isso
né? Ouvi isso muitas vezes. Meu avô, meu maior ídolo, né? Pai da minha mãe, falava que por que minha mãe casou com meu pai. Meu pai é um Zé da esquerda. Parará, parou. Não, eu tô calmo. Não, é batendo aqui. Ah, foi mal, Fui. Tá tudo bem. Mas, porque ele era autista. E meu avô já percebia que ele era autista, né? Ele já tinha as fragilidades dele lá e tal, né? E, não conseguia tá na caixinha de virar a massa de ketchup ali, né? Na engrenagem, porque ele tinha o modo dele de funcionar. E é esse modo de funcionar, não adianta, ele não consegue fazer de outra forma, assim, né? Ou não conseguia. Só que é sobre isso também, né? É um amor, uma pureza, é uma coisa doce, maravilhosa. Eu desconheço pessoa mais amorosa que meu pai, mas também tem as dificuldades também dessa coisa de funcionar num sistema... que o mundo coloca, né? Parece que você tem que ser todo mundo igual. Se você olhar, esse mundo ele é tão cruel hoje que até pra gente que não tem dificuldades sensoriais, com o lance do dia a dia, já é agoniante. A gente já viu um tempo muito difícil para todo mundo. Imagina pro autista também. Então por isso que tem que ter um cuidado maior, um olhar especial, porque o mundo por si só, a energia do mundo por si só, ela é pesada. Para todo mundo, a pressão de ter que dar certo, de ter que funcionar. Imagina para um autista que não consegue nem regular o que vai comer, como vai comer. Entende? Tipo, muitas vezes. Imagina ter que dar conta de 10 horas de trabalho. Sim. De segunda a segunda. Que nem o mundo é de trabalho, tem que trabalhar. E tu tem que dar conta. Então já é pesado para quem não tem dificuldade sensorial com barulho. Imagina, cai um negócio. E a indústria, aí os carros, e a gritaria, e a balada do lado, e o som alto ali. Sim. Cara, e a mente do autista, aí o autista que já tem o diagnóstico de TDAH e o barulho na mente que não para. E as emoções à flor da pele o tempo todo. E como é que faz isso, cara? Se não tiver ajuda, se não tiver unidade, como você falou. Isso aí. Se não tiver o cuidado da psicóloga, se não tiver o remédio do psiquiatra, como é que faz isso? Não tem como funcionar. Por isso que a gente perde muitas vidas, né? Mas quando tem unidade, igual tem a Leila, que tem esse grupo maravilhoso, através da experiência de um de outro, eu tenho a chance, inclusive, de eu poder aprender através do exemplo do outro, né Leila? Exato. E tá junto ali, e tá partilhando, e tá aprendendo o tempo todo. Mas muito mais forte se eu dou a mão mesmo. Eu preciso dar a mão, cara, sozinho, né? Eu preciso identificar quem são os meus. A família, muitas vezes, a família da vida é muito mais... Eu fui palestrar lá na ONG, lá, né? E, cara, é uma energia... A energia fantástica, né? Quando o grupo tá unido, assim, sobe uma força. São pessoas incríveis. E pessoas que precisam de um olhar especial, de verdade, assim. Só que para lidar com isso no dia a dia, a gente também precisa de reforço, né? A gente está do lado de cá, dando suporte. No seu caso, que já é autista, mas também dá suporte. Precisa de suporte, né? Não dá para ficar sozinho. E aí, falando de diagnóstico ainda, aí vocês podem entrar nesse tema que eu deixei aqui, nesse gancho. Essa negação que a maioria tem de primeira, hoje ainda é assim? Ou quase sempre nega de primeira quando tem o diagnóstico? Ou não? Ou a galera está aceitando mais? Como é que é isso? Olha, no caso do paciente adulto, boa parte nega, né? Ri, brinca, faz piada, né? Alguns levam para a família, outros preferem que ninguém saiba, esconde inclusive no ambiente de trabalho, mas ele tem o tempo dele, né? E tudo bem, não tem problema, pode negar, mas o que eu costumo dizer? A primeira pessoa que tem que entender tudo sobre autismo, e eu não estou falando do Dr. Google, eu estou falando de se entender enquanto autista dentro desse mundo, é o indivíduo. É ele. A gente sabe que ela é experiente quando ela fala Dr. Google. Se ela falasse ChatGPT,
Diminuiu uns 20 anos dela. Aí. Eu falo do Dr. Google, mas eu estou generalizando as mídias, né? A rede, o GPT, hoje está em tudo. Eu não preciso de psicólogo, eu vou lá e faço a minha terapia. Beleza, vai, tranquilo. Vai lá no Depois chat ele GPT. volta, entendeu? Não tem como, eu não preciso nem de médico, eu já fui lá, fiz o prompt dos meus sintomas e ele já me deu tudo que eu tenho que fazer, os exames que eu tenho que fazer. Ok, vai lá e faz. Né? Até quebrar a cara e volta. Porque a gente está falando de máquina, aqui a gente está falando de gente, lá ele está falando de máquina, e tudo bem. Cara, eu vou falar, no começo não tem como passar mais de uma semana sem conversar com um psicólogo, cara. São demandas, né? É humanamente impossível, porque acumula demais. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Sim. Não sei se é porque realmente a gente vive num mundo que já por si só você tem que dar conta, e aí você tem que lidar com uma série de emoções que acumulou e que você não entendeu, e que o outro que está com você não entendeu. E, cara, se você não fizer isso toda semana, não esvaziar o balão toda semana, em algum momento você vai explodir. Até o indivíduo maturar essas emoções, essas vivências, esse entendimento. Aí, né, porque como é que funciona a terapia? Eu tenho que fazer terapia pro resto da vida, tenho que tomar remédio pro resto da vida? Cada caso é um caso, a gente não vai generalizar. Só que tem pessoas que precisam de 2 sessões semanais, outras 1 sessão semanal. E quando o indivíduo começa a criar a base, a maturidade e a estrutura, a gente vai se passando, porque o objetivo não é a dependência, o objetivo é a autonomia. Esse indivíduo vai dar conta. E lá na frente, quando ele precisar, ele liga. Ele sabe onde está a fonte, para ajudar ele a entender. Ele não tem que consultar um perfil, ele tem que ser o perfil. Para isso, ele tem que maturar as emoções. E existem etapas. E a primeira delas é reestruturar essas emoções. De que forma elas foram armazenadas dentro de você ao longo do seu processo de desenvolvimento. A sua infraestrutura. Qual é o suporte que ela te dá? Dependência? Cárcere emocional? Então, o indivíduo ele tem que entender, até para ele saber aonde ele está, dentro desse contexto familiar, desse contexto profissional, desse contexto de vida social, a qual ele está negando em participar. Então você é a favor de que o indivíduo autista não pode ouvir fogos. O mundo tem fogos. Eu não vou vetar o mundo. Entende? Eu preciso que ele aprenda a suportar aquilo e crie ferramentas para estar lá. Foi o que Esse o Gabriel é o falou objetivo. no primeiro programa. Isso é muito marcante para mim. E eu acho que tem que ser repetido. Não vai ser leve. Não vai ser leve. Vai ser ter doloroso. fogos, vai ter o barulho. Não, mas aqui, não sei se Vitória, eu acho que na Serra não tem fogos. Ai, cara, que maravilha, tá? Isso é É bom. uma coisa, Eu também não tem gosto fogos. de Você fogos. fala Horroroso. no final de ano, né? Não pode, é lei municipal, não pode ter Momento nenhum. Eu não fogo gosto. com fogos com Explosão. som, né? Não pode. Pois é, eu não gosto de fogos. Eu não gosto de barulho estridente. Eu não sou autista, mas eu não gosto. Me irrita. Né? É invasão, Mas, né, cara? Tá se doido. eu estou num ambiente que isso acontece, aqui eu estou situada aqui em Bento Ferreira. De vez em quando tem os anúncios dos morros isso aí. É isso fogo. acontece. Bom, 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 bom. Isso aí, acontece. Tudo bem, eu ignoro. Entende? Eu não vou ter uma crise, eu não vou sofrer, eu não vou sair correndo, gritando, arrancando meus cabelos. Não. Putz, o povo não tem o que fazer. Tudo bem. Hoje eu perguntei pra Déia, né, quando eu tava fazendo o café da manhã, e ela tava lá comigo lá, eu falei, o quanto esse barulho da louça aqui te incomoda? Aí ela, não, esse não me incomoda, já lido bem com ele. O que vai me incomodar é deixar uma panela cair. Pá, esse barulho, pá. E é estridente. Né? E o indivíduo ele tem que aprender a dar conta da sua hipersensibilidade. E há meios, há caminhos para amenizar esse sofrimento. Desde que ele aceite a entender isso. Porque vai sofrer. Eu já tive muitas discussões com o Rafa, né, de entendimento de comunicação. Eu falava, você foge de conversar. Eu falava pra ele. Você tá sempre fugindo de conversar. Para resolver situações que precisam ser resolvidas. Desde trabalho, desde de tarefas em casa. Aí foi pegando corda com isso. Pegando corda. Até o dia que ele explodiu e falou, eu nunca fugi de conversar. Eu falei, então o que acontece? Por que você não conversa? Então, assim, o próprio autista também, ele precisa entender algumas coisas que
Que às vezes ele realmente está fugindo, se Sim. esquivando. E ele nem sabe disso. Ele nem sabe. Não é tão evidente, né? Não é evidente para ele, porque essas emoções elas não foram construídas com base para ele sustentar o que ele está sentindo. Aí escuta essa, doutor Gabriel. Aí outro dia eu falei, eu te amo, no WhatsApp. Sabe o que ele respondeu? Ok. Ele falou, eu não tenho um passo para essa resposta. Eu não sei. E agora o que é que eu faço? Mais ou menos isso ele respondeu. E agora, o que é que eu digo? Exatamente. KKKK. Não sei o que dizer. Entende? Eu falei, do nada, eu mandei assim, eu te amo. Ele falou, agora eu não sei o que dizer. Exatamente, pegou de surpresa. E aí, eu tenho que raciocinar, eu tenho que pensar. Ah, pera lá, ele não é comum ele falar isso. Mas por que ele falou isso? E aí esse cérebro começa bum, 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 entendeu? Até... Mas ele encarou, pelo menos, né? O ok é sair fora. A risadinha Ele encarou. Ele levou na boia, ele recebeu. Recebeu. Só não sei o que fazer com isso. Exatamente. Então encarou e te respondeu. Pra mim ele me disse eu te amo. Esse aí. Eu entendi assim. Com certeza. Sim. Entendi. Então, tipo, só não sabia como responder. Então tem muito essa demanda, né? Lá em casa eu vejo que é muita emoção, né? E essa mente que não para. Não para. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz? Vocês Nossa senhora. É? Não é fácil, não. Hoje eu estava atendendo uma paciente e a mãe, e aí a mãe é super acelerada, ela dá conta de tudo, provê tudo, e a filha é mais lenta. E aí eu perguntei para elas qual era o maior problema, né? Não sei. Eu falei, olha só, a comunicação é uma via de mão dupla, e ela tem que casar. No caso de vocês, ela bate e volta. Vocês sabem por quê? Não. Aí eu falei assim, você entende o que a sua mãe fala? Ela falou, na maioria das vezes, não. Aí eu falei, fala uma coisa que a sua mãe falou para você e você não entendeu. Aí ela falou assim, a minha mãe fala assim, fulana, pega o... e faz assim com a cabeça. E o que você faz? Eu fico parado olhando. Aí a mãe olhou para ela e falou, eu faço isso? Eu falei, faz. Está no timbre da sua voz, está na estrutura do seu pensamento, está na logística cerebral sua. Para você, tudo é pá, 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 pá. Você tem que ter paciência para explicar para ela. Aí, na sessão, ela falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, que a gente estava fazendo uma dinâmica de rotinas domésticas. E aí ela falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, você entra lá no Google, na agenda do Google e eu mando para você lá para avisar quando é que vai ter as coisas. Aí ela olhou para a mãe, olhou para mim. Aí ela falou, mãe, mas é tudo muito confuso lá. Não, mas não tem confusão. Olha, você pega... Aí ela olhou para mim e eu falei, calma, olha o que você fez. Ela falou, o que eu fiz? Eu falei, você entendeu alguma coisa? Ela falou, não entendi nada. Caraca. Eu falei, como que você quer que ela te dê retorno disso? Não vai dar. Sim. Então, desacelera teu cérebro, senta, entra nesse contexto para você trazê-la para você e não jogar em cima dela. Então, é assim, nós estamos falando de uma mãe e de uma filha que tem todos os conflitos do mundo. Sim. A minha maior dor hoje é quando eu erro. Quando eu erro a minha dor é comigo mesmo, né? É quando eu erro quando eu sinto e não consigo, tipo, cara, calma, vai passar. Parece que não vai passar. Uhum. E aí eu sofro. E aí eu não consigo. Isso é uma coisa que eu preciso tratar para ontem. Eu preciso respirar mais, falar menos. Porque eu já sei, pô. Ouvir mais, né? Eu já sei o que é. Eu já sei, eu vejo o tamanho da agonia, o tamanho da dor. Tá ali. Mas por que eu ainda erro? Sabe? Já percebeu como que a gente corre no dia a dia? Nosso cérebro não para. Ainda mais cérebro de hiperativo. Eu não tenho paz também, né? Eu penso 1000 coisas ao mesmo tempo, eu resolvo 1000 coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu esqueço que quem está do lado está olhando, querendo só que eu desacelere, pare e converse calmamente, falando todas as palavras, situando todas as necessidades. E a gente está sempre correndo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, nossa, já são só tal hora. Meu Deus, eu não fui, eu tenho que ligar para fulano. Percebe? O autista não está nesse mundo. Ele está no mundo de uma coisa de cada vez, processando devagar. E sobre processar devagar e caixa que vocês falaram, eu percebo que, tipo, parece que ele... Eu não sei se é a ideia que é assim, mas se é
todo mundo que é assim, parece que nunca esquece. Parece que ficou guardado algo que não é que é tipo uma pessoa rixosa que vai trazer para brigar, não é isso. No caso do casado, né, do casamento. Mas parece que tem dificuldade de eliminar. Porque não entendeu. Só elimina quando entende. Aí fica lá. Fica lá batendo. E ele vai trazer isso em algum momento. De uma forma mais agressiva ou de uma forma questionadora. Ou questionadora ou agressiva. Mas vai trazer Muitas de volta. Muitas falas saem quando eu já percebi. A gente destroça elas quando eu tenho uma conversa muito leve. E eu me faço entender de outra forma. Aí eu falo, cara, eu pensava assim sobre isso, eu achava que você pensava assim. Aí sai. Mas tá lá, eu nem imaginava que aquilo existia. Sacou? De como é desafiador, de como é difícil. Agora, você imagina uma criança que tem tudo isso lá atrás, no processo de desenvolvimento dela, e chega na fase adulta, ela não estruturou nada. Bagunça danada, né? Ela não vai conseguir fazer muitas coisas na vida. E ela vai começar a se recusar. É dívida, né? É muita dívida. Desorganização e dívida. É muita coisa. É isso? É muita coisa. É isso aí. Pra mim é sobre isso. A coisa de um cérebro que está a 500 por hora, só que não fica nada. E aí quando ela fala de... Aí sobre isso, né? Aí junta um pedacinho. 2 semanas depois... Fica um retalho, né? E vem carregando de criança, né? Isso. Exato. Isso. Aí quando eu entendo isso, eu tenho a chance de muitas maneiras de poder cuidar disso, né? A medicação ajuda muito a acalmar isso aí, né? Atividade física, falar sobre isso, a parte espiritual, né? Tá num grupo, fazer parte do grupo, tá inserido num grupo. Até mesmo assim, né? Não é à toa que as religiões são tão fortes, né? De poder realmente fazer parte ali, né? De estar pertencendo a alguma coisa. Por isso que eu estou levantando a bandeira, a coisa né? De a gente ter uma unidade de autismo, porque a gente vivencia, a gente enfrenta muitas coisas muito parecidas, e um pode aprender com o outro, e um pode fortalecer o outro. E fazer parte desse grupo. Sim. Porque vai ser terapêutico também, vai trazer força, né? Vai cuidar. É totalmente... terapêutico mesmo, né? Vocês têm o cuidado, né, com as pessoas comuns, mas vocês vão ter um trabalho lá também, né? Por esses dias para profissionais que querem entender mais sobre o diagnóstico, né? Que querem se capacitar e tanto profissionais, mas como familiares ali. Como é que é esse projeto? Esse projeto ele foi escrito ano passado, né? E tem a parceria do Pronas, com alguns patrocinadores como a Vale também, que ajudou nesse processo, e ele é o corrente alternativa detalhado. Alguns profissionais vão participar, o Gabriel também faz parte, tem a Débora, a Edna, a Flaviana, e a gente vai falar desse autismo adulto. Sábado como eu vou estar lá aprendendo, hein? Vocês me recebem lá, não? Com certeza. E você Dia também 13, vai ter um né? ponto de fala, não no primeiro dia, lá na frente. É que você não sabe disso ainda, né? Mas você vai ter um ponto de fala lá para colocar um pouco disso. E esse é uma capacitação para profissionais da área de saúde. É pago? Né? Não, é gratuito, porque a ONG, né, junto com o Pronas, do governo federal, oferta isso gratuitamente. E como que a pessoa faz para se cadastrar, para se inscrever? A inscrição está no próprio site, lá no Instagram do Centro de Vivências, que é o CVD Vida. Tá. Só entra lá, já tem lá a propaganda, tem lá o inscreva-se, clica ali, preenche. Tá lá na bio, tem um tá lá na bio, isso. A bio para quem não sabe, bio é a biografia, onde fica ali a fotinha e todas as descrições. Aí embaixo tem uma setinha, você vai clicar lá, é de graça. Então assim, é dia 13. Dia 13 começa. Na verdade, já serão 6 cursos. São 6 treinamentos. Né? Porque cada curso, 150 pessoas. Como a gente sabe, baseado numa experiência de 2017, 18 e 18, né? 19 foi a pandemia. Mas a gente vai ter
esses cursos vão se repetir. Então, o primeiro curso começa dia 13. E olha só, com 2 dias já atingiu, você nem sabe disso, 89% de inscrições preenchidas. Com 2 dias da propaganda. Então, falta aí... Quanto foi por cento? 89. 90. Então, só tem 15 vagas. É o seguinte, ó, gente, ó. Já pega aqui, já vai no link você esses 10% aí, né? Mas eu acho que provavelmente quando sair não vai ter mais. Mas aí, ó, esse corte aqui eu já tô falando pro diretor. Diretor, preciso desse corte hoje, tá? Que a gente já vai postar nas redes sociais hoje, pô. Pois é, coloca lá, porque já fica. Já fica pro segundo curso. Estou pensando no corte, o primeiro eu acho que não vai ter. Lembrei do Papo Marçal agora. O corte já fica pro próximo curso. Exatamente. Então, assim, já se inscreve aí. São quantas turmas, Lê? Serão 6 turmas, né, ao longo de 2 anos. O primeiro começa agora, dia 13. Serão 4 meses de curso. Dia 13 inicia o primeiro curso. E tem uma sequência de informações valiosíssimas sobre o diagnóstico tardio. E é para quem? É para profissionais da área de saúde mental de modo geral, o assistente social, que também entra na saúde, que lidam com pessoas adultas. Eu vou mais além, tá? Eu acho que todo mundo, todos os profissionais deveriam participar. O ginecologista, o urologista, de todas as áreas de saúde. Sabe por quê? Porque você está pegando esse pessoal todo dia e eles são diferentes. Sabe quantas vezes nos últimos anos eu fui em vários tipos de médico e observei que não tem tato para lidar com a DEA? Porque como eu estou entendendo como funciona, e aí quando chega no ambiente eu falei, caraca, velho, não tem estrutura para receber um autista. Isso é muito ruim. Cara, me dá agonia. Como quem está dando suporte, chego num lugar desse, de outro profissional que não está preparado, falo, cara, tenho vontade de falar com o dono dessa clínica aqui. Por quê? Por quê? É uma coisa meio gélida? O que é? Uma coisa, o que é? O que é? É falta de percepção, é falta de ambiência. Uma coisa... É falta de ambiência, falta de percepção, superficial. É falta de cuidado com quem é diferente. Você é autista? Tá. Não, nem pergunta. Entendi. Não, é gélido mesmo, distante. Às vezes nem pergunta. Assim, você tem algum diagnóstico? Cara, por exemplo, eu faço minhas terapias sexuais lá. A primeira coisa que eu pergunto, você tem algum diagnóstico? Você faz tratamento psicológico? Você cuida de alguma coisa? Você tem alguma coisa? Porque é diferente, como é que eu vou olhar do mesmo jeito? Sim. Não tem como, você tem que perguntar, cara. Você tem que perguntar e aí as pessoas chegam lá e trata todo mundo. Não pode. É uma pergunta. É só uma pergunta. Você tem algum diagnóstico? Que eu vejo, cara, tipo, você toma remédio? Tomo. Aí, o que você toma? Eu tomo frontal, papá. Mas o cara não faz a segunda pergunta. Por que você toma? Cara, isso, assim, eu me irrito. Porque você já tá num lugar que você entendeu isso. Porque muitas pessoas nem você tá entendendo? Como é que o cara não pergunta por quê? Como é que ele vai tratar? Faz sentido. Cara, seja o fisioterapeuta, o ortopedista, o psicólogo. Cara, como é que o cara não vai lidar com isso? Mas tem a ver... E aí eu tô do lado ali e falei, mano, ela é autista. Tem a ver com... Eu já falo logo, ela é autista. Com amor. Eu não sei se ele sabe, se com ele amor, não sabe. Com a curiosidade. Você fala, né, Lila? Tem que ter um amor e curiosidade. Mas você entende a minha indignação? Mas é por causa disso, porque o cara tá te oferecendo desamor, talvez. Ele tá te oferecendo desamor. Eu despreparo também. Então... Pra mim é desamor. Pra mim só pode ser desamor. Cara, quando você cuida de alguém, a primeira coisa que você tem que saber é quem é essa pessoa que você está cuidando. É a primeira coisa. Porque tudo vai mudar. Vai mudar, inclusive, a sua forma de interagir. Leila, você age com todo mundo assim? Não, tem paciente que eu bato mesmo. Jogo na parede e falo, se vira e desce daí. Mas tem paciente não. Eu mudo, inclusive, o meu tom de voz. O que você está sentindo? Modula, né? Tem que ter toda uma sensibilidade para você realmente ajudar esse indivíduo. Porque se ele chegou até ali, é porque ele já está no limite dele. Cada encontro é um, né, cara? É único. E aí, tô levando a mulher cheia de dor no ortopedismo, mas o cara faz as perguntas, mas não termina, sabe? Então, eu acredito que esse tipo de treinamento que vocês, de curso, que você... Ortopedista é marceneiro.
É isso mesmo. Autista fala o que pensa, né? Se controla. Tá perdoado, tá perdoado. Pode tirar. Não vou tirar não. Tá doido? Essas coisas que não pode tirar. É disso que eu preciso no programa, pô. Tá doido? E aí, olha só, por Agora olhando quê? pelo olhar do marketing, eu preciso disso. Continua falando assim. Pois é, olha só, Jal. Por que esse curso? Justamente por causa disso. Porque quando as pessoas chegam no consultório dele, lá comigo, que a gente olha e ele conta o depoimento dele, eu falo, meu Deus do céu, como que ninguém viu? Esse menino, essa menina, passou por tantos médicos. Como que ninguém viu o que está acontecendo com ela? Então, justamente por centenas de pessoas que já sentaram na minha frente, com essa necessidade que eu falei, não, eu não tenho que falar só para a pessoa autista, eu tenho que falar para todo mundo que lida com. E foi aí que surgiu esse insight, escrevi esse projetinho, passou e foi aprovado e a gente vai startar agora, dia 13. Coisa boa, parabéns, assim, vai ser incrível, porque modula demais. Eu como autista, mas também como profissional de saúde, eu sou muito grato a Leila, porque hoje eu consigo olhar para uma pessoa opa, para mim era uma coisa distante demais para poder entender isso, sabe? Sim. Mas trabalhando com ela, ouvindo gente. Hoje, né? Você caminha, você. Eu tô nessa linha aí também. Então. Todo dia eu encaminho pra É sobre isso. Imagina só, se a gente puder trazer essa força para todos os autistas que tem. Toda semana chega um, não chega lá? Caramba, velho. Falo, cara, eu olho pro cara, quando ele começa a falar, eu falei, olha, não é comigo mais, eu te ajudo até aqui. Agora aqui é com a doutora Leila. Então, olha isso aí já, olha o tanto de gente que a gente vai poder ajudar. Não é pra poder rotular a pessoa, não, é pra poder, porra, ora, É isso aí. junto, vem cá. Toda semana vai um, não vai não? Toda semana. E assim, é que chega no meu consultório, não é nem que eu faço o arroba na internet. Sim. É que eu olho pro cara, sento, quando ele começa a falar, cara, você é diferente. Você já viu isso? Tem alguém na família? Já viu aquilo? Pá, e eu vou fazendo as perguntas, entendeu? Eu falei, olha, eu vou te ajudar até aqui, daqui pra cá não é comigo. Bebeu da água, né? E ó, tem muita gente aí fora em desespero, viu? Sim. Em desespero. Que quando olha para você assim, o olho tá gritando. Caramba. Gritando. E outra, dentro de Vitória, não é qualquer médico também que aceita dividir a cadeira pra gente tratar junto. Né? A gente também tem isso. Essa Maravilhoso. né? Puta, isso é maravilhoso, tá? É muito rico. Pra mim, a saúde mental, né? Quando eu cheguei na psiquiatria, né, sobre isso, né? Me formei médico, quando me formei médico, eu fui orientado a ser Deus. Eu tinha que orar de cima para baixo. Eu tinha que dar ordem mesmo. Mas na saúde mental, eu tive uma maravilha de perceber, não, que é uma totalmente horizontal. Uhum. E a vida é assim, cara. Sim. Né? Assim, né? Eu também tinha isso em mim, até porque... Eu até falei com vocês do caso, né? Com vocês, não sei se você vai lembrar. Professores meus, na psiquiatria, ao contrário, que eu tinha que ter uma postura mesmo de Deus. Superior. De superior, né? De Deus, né? Não, quer dizer, não de Deus, porque para mim nós todos somos deuses, né? Você é um Deus, eu sou um Deus, nós somos deuses. Mas de superioridade, né? Pelo contrário. Então eu tô aqui aprendendo, isso, cara, e se eu tô essa chance de poder aprender e estar junto, e sentir junto, e partilhar, eu sei que a minha agonia, a minha vida, eu tenho que cuidar. Mas quando eu estou fazendo parte de um grupo, ou quando eu me identifico com aquelas formas de estar no mundo, né, eu me sinto pertencente a um lugar, é força para mim. Então, assim, né, esse grupo da Leila, nossa. Você se sente pertencente a esse programa? Outra forma de sentir? Cada vez mais, né, Jal? É o teu programa. A primeira vez que eu estava aqui, eu quase me caguei. Esse é o teu programa, pô. Vocês são incríveis, assim, cara. Vocês são especiais demais. Eu tenho muito desejo no meu coração, arde a vontade de todo mundo conhecer o trabalho de vocês, porque vocês, não preciso nem falar, vocês já falaram por vocês mesmos, vocês são humanos, são visionários, têm percepção. Se hoje eu tenho um pouquinho mais de percepção para essa coisa do autismo, não é nem porque eu tenho 2, é porque a Leila fica, olha, percepção. Você não tá tendo percepção ali. Ela nem disse qual é a percepção, mas pede para eu buscar. Então, tipo, eu fico buscando, falei, cara, onde é que eu não tô tendo percepção? O que é que tá faltando aqui para mim observar? Onde que eu não tô achando o ponto?
Eu fico me batendo, até achar os pontos de perceber mais, sentir mais, viver mais, porque aí eu consigo ajudar com menos peso, com menos dor, né, com menos trauma. É aí que entra o amor, entendeu? Pô, como é que você aguenta? Cara, eu amo fazer isso. Começa por aí. Eu gosto do que eu faço. Então, cada indivíduo que chega na minha frente, que eu bato o olho, eu falo, nossa, vai me ensinar tanta coisa, né? Não é eu que vou ensinar, é ele que vai me ensinar. É ele que vai me reeducar até para fazer a clínica, até para ajudá-lo. Agora o meu lado vaidoso, já ensinei algumas coisinhas. Não precisa falar. Um monte de coisas, os insights assim, ó. Está aprendendo todo dia. Né? Os encontros, né, as coisas, as reflexões, elas começam quando termina aqui, né? Fica ali, ó, a sessão de terapia, tudo ali, né? O negócio começa quando... Começa a fluir depois, né? E pro autista é mais assim ainda, né? Pra mim, nem tanto. Pra mim, acabou, vou fazer outra coisa. Pra você, eu isso sei é neurotípico. Não, mas não é sobre isso até assim, né? Eu acho que volta algumas coisas, né? Não, eu sei. Algumas vivências voltam ali, né? Aquela coisa, né? Se tu, só quis dizer essa pra mim é mais, né? Certeza, eu entendi. Realmente, eu quis correr, mas eu tenho razão. Eu tô te dando uma dessa. Aceita que dói menos, né, velho? Aceita que dói menos. No outro programa que eu falei, isso é um problema teu, né? Eu já tenho os meus aí pra cuidar, velho. Cada um com seu BO, né, velho? Cada um com seu BO. Mas então vai ter... Vamos fazer lá o treinamento, o curso para os profissionais. Eu acredito que o Brasil inteiro precisa desse tipo de treinamento. Porque a gente está falando da área de saúde, né, que é importante, porque é algo mais... Né, todo mundo que vai buscar alguma coisa sobre saúde, ginecologia, urologia, ortopedia, chega lá com algum tipo de incômodo, de dor. E o autista, ele sente mais dor. Sim. Mas ele tem mais sensibilidade na agonia, no emocional. Tem. Então, assim, esse tipo de profissional tem que olhar diferente. Então, esse tipo de treinamento vai ajudar muito. E outra coisa importante é que não é só essa galera, né? Eu acho que o comércio, de maneira geral, pode olhar de uma maneira diferente. Então, todas as áreas têm que olhar diferente para o autista, né? Porque a gente vê que ainda tem muito julgamento. Principalmente quando o autista desregula. Sim. Ninguém sabe o que fazer. Exatamente. Entende? Eu mesmo não sabia o que fazer com os meus. Imagina com o outro. Agora, você imagina... Saca, eu não sabia o que fazer com os meus. A criança desregulada é uma coisa. Agora, e o adulto? Né? O que você faz? É só julgado, condenado. Exatamente. Chama o quê? Chama o SAMU? Apontado, chama né? Quem? Faz o quê? Pego nele? Não pego? É frescura. Já tá julgando, né? Tipo, já julgou. É ignorante. Exatamente. Tipo, é doido. Entendeu? Descompensado. Descompensado. Tem problema. Maluco. E por aí vai. Cara, e aí? Será que é isso mesmo? Será que essa pessoa não é uma pessoa especial? Que tem valores, né? Que tem moral, né? Que tem poder, que tem capacidade? É para esse ângulo que a gente tem que olhar, e ela só descompensou, assim como um cara que é neurotípico, que é normal como eu, vamos dizer normal nesse sentido, posso matar alguém. Posso me matar, não acontece. Não precisa ser autista. Então, assim, a gente tem que olhar para o ângulo mais humanizado da parada. E eu acho que o ângulo é esse que vocês dois estão fazendo. É um trabalho espetacular. E eu acredito que se eu puder ajudar um pouquinho nisso também, eu já me sinto honrado pelo convite. Mas eu acho que, assim, tem muita coisa para ajudar nesse sentido. A gente vê na internet hoje, até antes de a gente começar o programa, eu falei, vamos falar sobre mídias sociais, porque é uma coisa que eu estou muito ali, trabalho lá, e vejo lá o pessoal falando de autismo na vida adulta, ou autismo de maneira geral. Só que quando tem os comentários, e também tem a galera, tem o influencer, tem o profissional, e é muita informação. E tudo isso, e tem aquela coisa que é mais leve, que parece que é de boa, ter as sensações, que vai, né? Vai passar, vai. Mas que parece que é uma coisa muito... cara, parece que não dói tanto. Já foi curado, né? Já foi curado, não dói. E dói, mano. Então, assim, como que a gente lida com isso pra gente aproximar uma mente aqui? Como que a gente lida com rede social? Como que vocês dois orientam? Pô, mas eu acho que isso é um tema para um programa inteiro. Um programa inteiro. Exatamente. Puta que pariu. Então vamos deixar pro próximo programa. Eu acho que vai muita coisa aí, cara. Muita coisa. Aí é muita informação, viu? Vamos fazer um programa sobre isso. Cara, hoje a rede social ocupa que parte do... Tá louco.
E não é à toa que nós estamos aqui, inclusive, né? Fazendo isso aqui dentro de que? De onde? Mais um programa para a rede social. Então. Né? Então é sobre isso também, né? Em relação a tudo isso, a saúde mental de um autista, meu Deus. E que a gente possa fazer esse programa com o mesmo olhar que vocês têm para o profissional, para o autista, para o familiar do autista, né? Com humanidade, né? Eu acho que a gente está trazendo isso aqui. É o terceiro programa e eu vejo que a gente coloca as nossas emoções, a realidade do que a gente passa, mais a técnica, mais o conhecimento, mais a experiência. Então tá rolando aqui uma verdade no que a gente está fazendo. Eu me sinto muito confortável. Eu falei para vocês que a primeira vez que eu fui palestrar pro pessoal lá, eu tava muito agoniado. Falei, cara, eu não posso errar nas minhas falas. Só que eu vou errar. Eu já entendi que eu vou errar nas minhas ponderações, nas minhas falas. Mas eu já entendi também que o meu sentimento, ele é verdadeiro. É um sentimento de querer cuidar, de querer ajudar, de querer aprender, de querer viver isso, sabe? Porque eu vejo amor neles. Sim. Nos autistas. E um amor especial, né? Honesto, justo. Então, a gente pode equalizar isso e regular isso. Mas esse amor todo maravilhoso, quando ele desencapa alguma coisa, é uma... né? Meu Deus do céu. Explosivo. Por isso que quando você tem o diagnóstico, que foi o tema de hoje, a percepção disso, fica mais fácil. E quando você tem o diagnóstico mais a terapia, e você entende por que aconteceu, foi o trauma, foi o sensorial, foi a sobrecarga, o que foi? Aí você entende melhor e você respeita a explosão. Se respeita, né? Você não julga. Eu tô falando no meu caso agora, do lado de cá, entendeu? Tipo, você sofre junto, mas aí você respeita. Porque você está entendendo. Você está entendendo. Quantas vezes os autistas não são respeitados? Sim, mas é sobre isso também, né? Sobre essa coisa. Só para poder a gente, acho que encerrar. O diagnóstico é para a pessoa estar mais forte, não tem mimimi, cara. Exato. Né? Se não tem mimimi é muito confortável. Eu que estou numa boa, já tem tudo ali, parará. É que também tem meu sofrimento. Se eu estou vivo, eu estou sofrendo. Agora, porra, o autista ele tem dificuldades muito mais intensas em lidar com ele próprio. Cara, de perceber a realidade de uma forma mais clara, de se conectar aqui na Terra, né? Ele tá muitas vezes, o nome, autista, tá dentro dele mesmo, totalmente, né, ali. Então, assim, é uma ideia de resgatar essas pessoas, que são muitas vezes fantásticas, maravilhosas. Se a gente for buscar até exemplos de autistas aí, a gente pode poder trazer o que já fizeram. Mas, se eu estou junto, posso ajudar. Esse é um resgate. É um resgate das pessoas, é resgatar mesmo, trazer força para essas pessoas. Sempre achar a vida, né, o mais forte sempre leva vantagem, né, ou quer ganhar, não sei que vantagem, que nós todos estamos aqui passando na vida e vamos morrer, mas não sei que vantagem do que for, né, do que é isso, né, vai morrer, vai ficar tudo aí, né, mas se eu puder, né, na minha fragilidade, tá junto, partilhar. Cara, a partilha é a maior riqueza que existe. Com sobre certeza. Isso, né? E poder buscar, mas para isso a gente precisa, esse trabalho aqui, entender que não é bonito ser autista, mas é muito mais feio eu ser autista e não saber que eu sou, e estar sofrendo muito mais, e estar sozinho, isolado. Né? Sim, eu posso estar junto, né? E até mesmo, vamos pensar em coisas sociais. Sofrer, mas ter colo, né? Sofrer, mas ter colo e aprender ferramentas de como lidar com o meu sofrimento maior e ter mais força para enfrentar a minha dor. É sobre isso, porra. A minha fragilidade, né? Não é para poder... porra, ninguém quer nascer autista, ninguém quer ser autista. Não é bonito ser autista, não. Mas, né? Dizer, eu sou, né? Eu sou bonito, Você ficou bonito. Você achou terapia. Isso aí, né? Achou terapia, ficou bonito. Feio, né? Achou terapia, tá o Reg McCoy aí do X-Men. Professor cientista. Silvinha. Mas, vamos lá, pra gente encerrar um outro tema que a gente pode trazer aqui. A gente tá no terceiro programa, né? Só pra lembrar o pessoal que o primeiro programa, os dois primeiros programas a gente gravou lá nas montanhas, lá em casa. E para dar uma qualidade melhor, eu sei que tinha uma qualidade boa de imagem, mas uma qualidade melhor para vocês e também tá mais perto do pessoal aqui na capital. Para mim também é bom sair um pouquinho de casa. A gente vai fazer por aqui toda semana
outra forma de sentir. Eu quero muito falar sobre autoestima, porque autoestima, rede social... Ótimo. Porque você falou, né? No começo do programa você deixou uma deixa muito legal sobre autoestima, que foi, eu me incomodava, hoje não. Como que você lidou com isso e como que as pessoas lidam com a autoestima, como que o autista lida com a autoestima dele, de linhas gerais. Aí a doutora Leila pode nos ajudar nesse tema, porque é um tema que ferra a vida de muita gente. Não só em âmbitos de relacionamento, né, de homem e mulher, no meu caso tem um assim, mas também em âmbitos profissionais e estéticos e etc. Então, próximo programa, aí você pode dar sugestões aí também nos comentários de qual tema você gostaria que a doutora Leila, o doutor Gabriel falassem no próximo Outra Forma de Sentir. Se vocês comentarem aí, derem like, vai ser importante pra gente. Então, vem de vocês a demanda. Então, comenta qual o tema que você gostaria. A gente tem aqui 2 temas importantes, autoestima e rede social. Que o doutor falou que só sobre rede social é um programa inteiro, né? Exato. Sexo também, a gente pode falar sobre sexo aí autista, né? Vida conjugal, né? Vida conjugal. Diferente. Vida conjugal. Que atrapalha muito na autoestima, né? Nossa. E homem e mulher funciona muito diferente também. Sim, tem muita coisa aí. Eu agora, né, a gente precisa... Senão eu vou pegar um trânsito desgramado. Então vamos embora. Né? O autista sendo autista. Um beijo, até o próximo programa.